O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados todos os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, também você que nos acompanha por nosso canal no YouTube, hoje então nós celebramos os Santos Inocentes. E os Santos Inocentes são todas estas crianças assassinadas por Herodes, porque ele teve medo do Messias que ameaçava o seu poder. Nós celebramos há pouco tempo o Natal, estamos vivendo ainda na igreja esse tempo, que é o tempo do Natal, e com este tempo nós celebramos a vinda do próprio Salvador para o nosso meio. A palavra se faz carne, habita entre nós, e a chegada de Deus no nosso meio não é uma chegada pomposa, não é uma chegada extravagante, mas é uma chegada simples. Ele é posto sobre palhas, numa manjedoura, numa margem esquecida, a margem esquecida de um estábulo, porque não encontrou lugar na hospedaria. Esse não encontrar lugar significa que Jesus é desde muito recusado. Quando Herodes ouve falar da chegada desse Messias, seu poder já se sente ameaçado. Vejam como são frágeis os poderosos desse mundo. Herodes está ameaçado por causa do anúncio de um nascimento. O seu poder está ameaçado por conta do anúncio de um bebê que nasceu. Vejam como os poderosos são tão gananciosos e tão sedentos por mais poder e se sentem ameaçados ao menor sopro, à menor suspeita de que o seu poder lhes pode ser arrancado. Então, esses mártires são feitos pela violência de Herodes, pela sua brutalidade. Mas é óbvio que essa página da Escritura, e é preciso repetir isso, não se trata de uma crônica histórica. Não é um relato histórico, mas é muito mais uma catequese. O que Mateus, o evangelista que a gente acabou de ouvir, pretende é ensinar algo para a gente, mostrar algo sobre Jesus. Então, nós podemos saber que esta página da Sagrada Escritura trata-se, na verdade, de uma catequese. Porque se fosse uma crônica histórica, se fosse um fato histórico, a gente poderia se perguntar assim: por que Deus manda avisar para José, para ele salvar o menino Jesus,
mas esquece todo o resto. Por que o anjo vai só a José e não vai mais a ninguém? Por que Deus salva o seu filho? Claro, é óbvio, é seu filho, mas e os outros? Não são? Não são seus queridos também? Se nós considerarmos assim, nós teremos que dizer que Deus é perverso. Na verdade, o que Mateus está fazendo é colocar Jesus lado a lado de Moisés, para mostrar que Jesus é maior que Moisés. E se vocês se lembram da história de Moisés, também ele foi parar no Egito. Também o faraó mandou assassinar os filhos dos hebreus, para ver se matava, se atingia Moisés. Então Mateus está recapitulando a história de Moisés, mostrando que com Jesus acontece a mesma coisa. Mais ainda, o povo de Israel esteve perdido no Egito, e foi de lá do Egito que Deus o arrancou. Arrancou esse povo a partir de Moisés, e chamou esse povo de seu filho. Agora a gente escutou no Evangelho que Deus chama o seu filho do Egito. Mateus também quer mostrar que Jesus é o novo povo de Israel. Enquanto o povo de Israel foi parar no Egito e saiu de lá por causa da libertação de Deus, mas não foi fiel, Jesus repete os passos do povo, mas sai do Egito e vai ser fiel até o fim a Deus. Então vejam a construção catequética do evangelista. Ele quer nos mostrar algo fundamental sobre Jesus. Jesus é o novo Moisés, Jesus é o libertador, aquele que vai arrancar a gente definitivamente dos nossos Egitos. Jesus é o Filho mesmo de Deus, e Jesus é mais fiel que o povo de Israel. Esse povo não foi fiel. E para continuar mostrando que esse povo não é fiel, Mateus vai mais longe ainda. Ele vai usar outra profecia, a profecia de Jeremias, que fala de Raquel. Raquel chora seus filhos em Ramá e não quer ser consolada. Se a gente for no Antigo Testamento ler a história de Raquel, a gente vai ver que Raquel chora os seus filhos que foram parar no exílio. Raquel chora o povo que foi exilado. E por que o povo foi exilado? O povo foi exilado, arrancado da sua terra, arrancado do seu espaço natal, porque se fechou a Deus. Então, na verdade, todas essas crianças aqui representam um Israel que continua se fechando a Deus. Que Israel se fecha a Deus? O Israel que não aceita Jesus Cristo. O Israel que fecha os ouvidos a Jesus Cristo. Lembrem-se que Mateus escreveu o Evangelho depois da morte e ressurreição de Jesus. Então ele já sabe que Jesus foi recusado e que o povo de Israel, em sua grande parte, não todos, mas em sua grande parte, sobretudo as autoridades, não escutaram a mensagem de Jesus, se fecharam a ela. Então, ao usar o exemplo de Raquel, na verdade Mateus está se referindo a um povo que se fecha à luz e por isso morre nas trevas. Acontece que a igreja fez o seguinte: desde o século IV, então faz muito tempo, desde o século IV, contam nas atas, no martiriológico, martiriológico é o livro dos martírios, conta-se esta data, 28 de dezembro. E esta data celebra justamente os santos inocentes, como mártires. E nós rezamos, desde o início da missa, que estas crianças deram o seu próprio sangue por causa do Cristo. São mártires, são testemunhas. Então, o que a igreja fez, na verdade? Pegou uma página catequética
e transportou ela para um exemplo para o povo, um exemplo para a igreja. Qual é o exemplo que a igreja deve escutar? Que nós precisamos ser testemunhas de Cristo. Não só com palavras, porque essas crianças não podiam falar, inclusive, eram menores de 2 anos, mas com gestos, com vida, com a própria vida. Aliás, dar o próprio sangue, dar o seu sangue, significa isso, entregar a vida em favor do outro, entregar a vida na solidariedade, entregar a vida na justiça, entregar a vida no amor. É isso que significa dar a vida. Porque às vezes a gente fica com derramar o sangue como se fosse morrer. E esquece de que toda a vida deve e pode ser entregue em favor dos outros, no amor, na justiça e na fraternidade. Então é a isso que nós somos convidados hoje, a essa entrega. E essa entrega, ela é dada em meio às nossas fragilidades. Nenhum de nós é santo, nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós já chegou ao capítulo final da sua vida, à conclusão de sua história. E porque nós somos frágeis, muitas vezes a gente recua. Quantas vezes a gente escuta as pessoas dizendo, não vou servir não, que eu sou muito pecador. Tanta gente assim autocomiserada com as suas próprias misérias. Tem gente que se senta nas alegrias, na comodidade das alegrias, mas tem gente que se senta também na comodidade das tristezas. E permanece ali. E não sai dali jamais. E hoje nós somos convidados a uma doação de vida, que é a doação de quem se deixou iluminar pelo Cristo. Como a primeira leitura diz, Ele é a nossa luz. E mesmo que a gente tenha pecados, nós temos um intercessor fiel, diz a primeira leitura. Mesmo que nós pequemos, Ele sempre nos perdoa. No fundo, a gente não precisa acreditar demais na gente. A gente precisa acreditar demais em Deus. No fundo, a gente precisa colocar a nossa confiança em Deus, apesar das nossas fragilidades. Hoje, nesse dia em que a gente celebra os Santos Inocentes, a gente também lembra das mães que choram seus filhos. Como Raquel, que chorou seus filhos e não aceitou consolo. Quantas mães choram seus filhos hoje? A gente escuta cada absurdo. Às vezes, as crianças não estão protegidas nem sequer dentro do útero. Quantas mães choram seus filhos perdidos para o mundo das drogas, para o mundo das violências diversas? Quantas mães choram as perdiduras da vida, que não são quistas nem desejadas, nem frutos de uma falta de educação, nem culpas suas, que a sociedade ela é muito boa para culpar, ela é muito boa para estender o dedo e pôr a responsabilidade de tudo nas mães e nos pais. Então, hoje, lembrando os Santos Inocentes, nós lembramos também das mães que choram seus filhos e lembramos da dignidade das crianças. Às vezes também nós somos levados a pensar que crianças não têm dignidade. Isso, aliás, a questão da dignidade da criança é algo muito moderno. Por muito tempo acreditava-se que a criança não valia nada, que a criança era um adulto em formação. Hoje nós já falamos sobre os direitos das crianças, os direitos à educação, o direito a brincar, o direito a crescer com saúde, o direito à família. Então, nós precisamos também olhar para as crianças. No cristianismo, a criança tem um lugar fundamental. É muito interessante perceber isso, porque na nossa religião, Jesus Cristo pôs a criança no centro, como polo de atenção, como polo de cuidado. Então hoje a gente lembra as mães que choram seus filhos e a gente lembra as crianças que a gente não quer ver chorar.
Mais cedo ou mais tarde, elas chorarão por alguma razão, mas que essas razões não sejam frutos do nosso descuido, da nossa inabilidade, da nossa ineficiência de conduzi-las para uma vida mais feliz e mais digna. Amém. Amém.